Começando mais uma aula de história, que bom estar recebendo vocês por aqui, para a gente começar aí mais um dia de trabalho. E na nossa aula de hoje, além de eu estar corrigindo com vocês a atividade que vocês fizeram para mim na aula passada, né, que eu pedi que vocês fizessem para mim os testes, que nós encerramos aí sobre a colonização portuguesa, sobre a questão da escravidão, eu vou estar fazendo uma introdução sobre as invasões estrangeiras que o Brasil sofreu na época das grandes navegações. Hoje, precisamente, a gente vai dar o pontapé inicial, vamos falar um pouco sobre a França aqui no Brasil, que fez uma invasão muito significativa aqui no nosso território. Então, justamente isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Só lembrando que, né, queria mais uma vez pedir para vocês para terem o compromisso de estar mandando atividade direitinho a foto para mim, que eu estou percebendo que tem aluno que não está mandando. E se não mandar atividade, se não mandar a foto, não tem como estar registrando a questão de atividades. Aí chega na hora de fechar o semestre, na hora de fechar o nosso trimestre, não vai ter como estar enviando todos os pontos de tarefa, de atividade que vocês estão fazendo. Então peço que vocês aí enviem, se acontecer algum problema de internet, alguma coisa assim, se precisar a gente abre novamente lá, mas não deixa de mandar porque é importante constatar. E você está aprendendo dessa forma também. Nem, né, dessa maneira remota, que não é o que a gente estava desejando no momento, mas você vai aprendendo a fazer, aprendendo a matéria também realizando as atividades de vocês, tá bom? Então vamos lá enviando atividades que tenho certeza que vai dar tudo certo para todo mundo, ok? Bom, então convido vocês então a pegar a apostila de vocês, né, os testes de vocês, se você fez no caderno, se você fez na apostila, a gente está corrigindo então, né, os testes que vocês fizeram para mim sobre a colonização portuguesa, sobre a sociedade colonial aqui no Brasil, como que era, tá bom? Então vou passar o gabarito, vai aparecer na tela de vocês também, vocês conferem aí por favor, tá bom? Então ficou assim o gabarito de vocês, ó. Número 1, letra C. Número 2, letra A. Número 3, letra B de bola. Número 4, letra C. Número 5, letra A. Número 6, D de dado. Número 7, letra E. Número 8, letra C. Número 9, letra A. E a última, número 10, também letra A. Tá aí o gabarito, né? Corrige direitinho aí. Como nós fizemos semana passada o simulado de vocês, essa matéria possivelmente vai vir no simulado. E geralmente sempre eu tiro alguma questão aqui dos testes de vocês para estar colocando no simulado de vocês. Então não deixa de corrigir não, vai lá e conserta o gabarito de vocês. Se acertou, parabéns, e se errou, corrige lá para a gente ter o material tudo prontinho, tudo certinho aí no caderno de vocês, tá bom? Bom, na nossa aula de hoje, né, como eu já adiantei para vocês, nós vamos iniciar aí a apostila número 4. A apostila número 4 de vocês, nós temos aí duas matérias como título. Nós temos aí, ó, as invasões estrangeiras no Brasil colonial e a descoberta e a exploração do ouro, que é o ciclo do ouro aqui no nosso país, precisamente aqui no nosso estado de Minas Gerais, que é uma matéria maior de estar estudando, que tem vários detalhes para você estar estudando direitinho. Mas hoje, então, eu quero fazer uma introduçãozinha para vocês sobre as invasões estrangeiras aqui no nosso território, aqui no Brasil colonial. Por quê? Nenhum país invade o outro sem ter algum jogo de interesse, sem ter alguma coisa que atraia, né? Esses países que invadiram o nosso território, como eu disse para vocês nas aulas anteriores, que a gente ia estudar separado as invasões aqui no nosso território, algum interesse eles tinham aqui no nosso país. À toa não foi. E como tinha, né, interesse aqui no nosso território, por quê? O Brasil, né, a primeira descoberta que foi encontrada aqui foi o pau-brasil. Logo depois veio então, né, o ciclo da cana-de-açúcar. O Brasil começou a chamar a atenção de outros países em ser um território onde estava dando bons frutos, né, desde o pau-brasil até mesmo o plantio da cana-de-açúcar no Nordeste. Então começou a chamar a atenção de outros territórios, inclusive da França, que é o nosso ponto principal, que a gente vai fazer o início da nossa explicação de hoje. E a França cresceu o olho aqui no nosso território por causa dos motivos, então, da cana-de-açúcar. E a França conseguiu introduzir aqui no nosso território e conseguiu formar, então, duas Franças aqui no nosso país. Mas a primeira tentativa, como está aqui no nosso slide, foi em 1555, tá bom? 55 anos depois que o Brasil foi descoberto, a primeira tentativa de ocupação colonial francesa aqui no nosso território atingiu uma pequena parcela do litoral fluminense, ou seja, hoje terras pertencentes ao Rio de Janeiro. Nessa região, criaram então a chamada França Antártica. E é justamente o nosso foco da nossa aula de hoje é sobre a França Antártica, que eu quero falar para vocês, que foi essa região lá do Rio de Janeiro que os franceses conseguiram colonizar.
Anos depois conseguiram fazer a expulsão, teve a expulsão dos franceses aqui do nosso território, mas eles conseguiram sim, né, chegar aqui no nosso território e começar então a colocar em prática o seu plano de colonização lá no Rio de Janeiro. Depois teve no Maranhão também, mas nós vamos estudar separado, vamos passo a passo para vocês estarem acompanhando direitinho então, né, a matéria de vocês. E eu fiz questão no nosso primeiro contato, né, sobre a questão das invasões estrangeiras, principalmente da França Antártica. Separei um documentário bem legal para vocês assistirem junto comigo agora, mas preste atenção em todos os detalhes, que meio que o rapaz, ele é a pessoa representante, né, do seu documentário, quem vai estar falando para a gente do documentário, vai direitinho nos focos principais, até mesmo para a gente estar por dentro, né, sabendo quem estava governando a França nesse momento, quem era o rei, como que foi essa estadia direitinho, e gostaria que vocês acompanhassem então esse documentário junto comigo, que é bem interessante para a gente começar então a entender realmente como que foi essa colonização e como que foi essa introdução da França Antártica aqui no nosso território. Então convido vocês a assistirem e logo depois eu volto com as minhas conclusões, ok? Vamos lá! A França Antártica. Hoje nós vamos conversar sobre a França Antártica, que foi, na verdade, uma tentativa francesa no século XVI de se apoderar da Baía da Guanabara. Na época, não existia ainda a cidade do Rio de Janeiro. É muito curiosa essa história, até porque são poucos os brasileiros que realmente sabem o que aconteceu aqui nessa baía, nessa época, no século XVI. Logo no início da colonização, logo no início da descoberta do Novo Mundo pelos europeus. Escrito e narrado por Clóvis Bulcão. Direção de fotografia de Paulo Baruch. Uma produção da Casa de Produção. Essa história ela é realmente surpreendente, porque essa sementezinha que é plantada na Guanabara no século XVI, ela vai germinar entre os intelectuais daquele século. Depois, 2 séculos mais tarde, isso vai reaparecer na obra principalmente de Rousseau. E mais, nesse século, outros intelectuais franceses vão resgatar aquilo que foi plantado na Guanabara no século XVI. Jean-Jacques Rousseau foi um importante pensador francês que escreveu sobre as desigualdades sociais, inspirado no índio brasileiro. 2 séculos depois, Claude Lévi-Strauss veio dar aulas na Universidade de São Paulo. Aqui estudou o comportamento dos índios. Suas pesquisas fundaram a antropologia moderna. O desenvolvimento do pensamento humanista francês está intimamente ligado aos bons selvagens brasileiros. Agora, se essa história tem essa importância toda, por que ela nunca é contada? Nunca ninguém fala nela? Pois é esse o nosso objetivo agora. Nós vamos voltar no tempo e no espaço, vamos voltar à França Antártica para vermos o que realmente aconteceu na Baía da Guanabara no século XVI. No século XVI, a costa brasileira era um importante apoio para os navegantes que viajavam para o Oriente. Para nós compreendermos bem a França Antártica, a tentativa de fundação de uma colônia francesa no Rio de Janeiro, é preciso que retroajamos um pouco, porque os franceses andavam no Brasil desde 1504. 4 anos depois do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, já chegou a São Francisco do Sul um navio francês, comandado por Bonneville, que tentou ir ao Oriente, não conseguiu ir ao Oriente com pilotos portugueses, não conseguiu e veio se refazer na costa brasileira, mais exatamente em São Francisco do Sul, onde teve bom relacionamento com os indígenas, passou a Porto Seguro, onde teve problemas, e passou
a Pernambuco, onde conseguiu se abastecer de pau-brasil e outros produtos da terra e retornar à França. A bordo desse navio viajou Isomeric, o primeiro índio brasileiro que pisou na Europa. Ele foi batizado como católico e se integrou na sociedade francesa, casando-se e formando família. Naquela época, era impossível aceitar uma pessoa que não acreditasse em Deus. Os hereges eram condenados à morte. Para um cidadão comum, normal, do final do milênio, como eu, como você, fica um pouco difícil de imaginar qual era a verdadeira força da Igreja Católica há 500 anos atrás. Isso porque nós vivemos num mundo que é altamente materialista e consumista. Mas no final da Idade Média, nós vamos ver a seguinte situação. Por um lado, a Igreja Católica perseguindo seus inimigos e, por outro, outras pessoas formando novas religiões. E como é que os historiadores explicam essa questão? É muito fácil. Lutero e Calvino, quando criaram novas ideologias religiosas, eles passaram a aceitar aquilo que os católicos não aceitavam. No caso, o comércio, que era considerado pecaminoso. E, portanto, os católicos perseguiam quem fazia o comércio. Então, o que a burguesia fez? Abraça os ideais de Lutero e de Calvino. Martinho Lutero foi um padre alemão que acreditava que todo homem tem o direito de ler a Bíblia em sua própria língua. Também era contra a venda em dinheiro da absolvição dos pecados. Por causa disso, o Papa o excomungou. João Calvino, companheiro de ideias de Lutero, ia ainda mais longe. Acreditava que Deus premiava os fiéis que ficassem ricos, trabalhando honestamente, até mesmo se fossem banqueiros honestos. Outro complicador da nossa história é que nós temos, às vezes, nobres numa determinada religião que são superiores a nobres numa outra região que tem uma outra religião. Os reis não tinham a mesma força que os presidentes e os primeiros ministros têm hoje em dia. Como assim? No século XVI, por exemplo, o rei da França não mandava em todos os nobres franceses. A região da Catalunha, a região da Borgonha, por exemplo, estavam submetidos ao domínio de reis de outros países. Ao sul de Paris estava o Reino da Borgonha. A região não obedecia ao rei da França. Essa situação incômoda durou até o final do século XV. Desde a Reconquista, Lisboa era a capital de um reino unificado por uma mesma língua, uma única cultura e um governo centralizado. Quando os ibéricos saíram conquistando o mundo, a França não pôde participar dessa competição. E por que não? Enquanto aqui em Portugal, por exemplo, a nobreza local e a burguesia comercial juntaram esforços no sentido de conquistar um novo mundo, lá na França, o rei e as nobrezas locais estavam divididas em guerras feudais e interesses mesquinhos. Em 1337, os ingleses dominavam a região de Guyenne. Em 1465, os príncipes franceses se rebelaram contra o rei Luís XI. Do porto de Honfleur, partiram os primeiros navios franceses em direção ao Brasil. A história dos franceses no Brasil é um ótimo exemplo para entendermos o interesse que os capitais privados tiveram pelo Mundo Novo. Aqui desse porto, em 1503, nós estamos na cidade de Honfleur, no norte da França, partiu a primeira expedição francesa financiada por capitalistas privados da região. A bordo ia o capitão Gonneville. Eles saíram daqui, passaram por Lisboa, estiveram nas Canárias, no Cabo Verde e bateram na costa brasileira, onde é hoje provavelmente o estado de Santa Catarina. Na volta, vieram repletos de pau-brasil. A partir de Gonneville, há uma série de viagens francesas ao Brasil. Em 1509 já estavam à venda produtos brasileiros nos portos da Normandia e da Bretanha, e de tal maneira se acentuou a presença francesa na costa brasileira que Dom Manuel foi forçado a criar uma armada guarda-costas que entregou a Cristóvão Jacques. A exploração fácil do Brasil dava grandes lucros aos franceses. Aqui Rouen é a capital da Normandia. A Normandia foi, no século XVI, a capital da alta pirataria francesa em direção ao Brasil.
Por aqui passava o vínculo França, Normandia e o nosso país. Só para se ter uma ideia dessa ligação, dessa relação, para celebrar o coroamento do rei Henrique II, foi feita uma festa. Essa festa se chamou Festa Brasileira. Eles trouxeram índios do Brasil e durante 2 dias em outubro, devia estar até fazendo um pouquinho de frio, os índios com a sua nudez esquentaram o ambiente. E assim foi comemorado o coroamento do novo rei francês. O pensador Michel de Montaigne estava nessa festa. Ele foi o primeiro a escrever um ensaio sobre os índios canibais do Brasil. Na medida que o tempo foi passando, mais barcos franceses passaram a frequentar o Brasil. Em 1561, o rei de Portugal resolveu dar um basta nessa situação e cobrou de Paris uma atitude enérgica. Só que a corte parisiense não dominava nem a Bretanha, nem a Normandia, como nós já vimos. Portanto, a reclamação não surtiu nenhum efeito. Os portugueses cansaram de esperar uma solução parisiense. Mudaram então de tática. O que eles fizeram? Mandaram para cá um embaixador chamado João da Silveira. Qual era a missão desse embaixador? Se entender diretamente com os armadores da Bretanha. No caso, Jean-Alphonse e Jean-Angot, que eram, na verdade, os grandes piratas que saqueavam a costa brasileira. Só que o entendimento não foi possível. Para facilitar o comércio com os índios, os franceses abandonavam adolescentes nas praias. Os que sobreviviam tornavam-se amigos dos índios, falavam bem as 2 línguas e poderiam vir a facilitar um dia a conquista do Brasil. Quando o rei da França resolveu contratar o corsário Jean Terrier para atacar o Brasil, Lisboa achou que estava na hora de mudar de tática. Resolveram então organizar uma expedição guarda-costas e mandaram para tal empreitada o experimentado capitão Cristóvão Jacques. Cristóvão Jacques esteve 3 vezes no Brasil, combateu os franceses que aqui andavam já em grande número e, em seguida, mandou Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza começou logo a sua chegada a Pernambuco num combate com navios franceses e passou uma boa parte da sua permanência no Brasil combatendo navios franceses. Foi quem fundou as 2 primeiras vilas no Brasil, São Vicente e Piratininga, conforme todos sabem, e ele estava em São Vicente. Pois bem, meninos, né? O documentário mostrou pra gente aí essa viagem, como que foi desde o início até a chegada aqui no Rio de Janeiro e a formação então dessa França Antártica aqui no território fluminense, no território do Rio de Janeiro, que foi o primeiro pontapé inicial então dessa colonização então francesa aqui na América colonial, aqui no Brasil colonial. E depois teve, né, a outra colonização, que foi a França equinocial. Nós vamos estar falando então no nosso próximo encontro um pouco melhor, tá bom? Por hoje eu não vou deixar atividade para vocês fazerem para mim não, tá bom? Eu vou explicar na próxima aula mais um pouco da matéria de vocês, para vocês estarem cientes um pouco mais sobre essa questão das invasões estrangeiras aí, tá bom? Mas eu queria que vocês, na atividade da apostila, eu gostaria que vocês pesquisassem para mim, e pode escrever no caderno de vocês, um pouco sobre as invasões estrangeiras aqui no nosso país. O que você entende, né, sobre essa pesquisa que você for olhar aí, um condensado seu, a sua opinião sobre essas invasões estrangeiras aqui no território. Então a atividade da apostila não tem nenhuma, mas eu queria muito que vocês fizessem uma pesquisa, pode ser no máximo aí umas 4, 5 linhas para mim, e vocês pesquisem para mim sobre as invasões estrangeiras aqui no nosso país. Copia direitinho no caderno de vocês, tirem a foto e me envia para me registrar que vocês fizeram a atividade, para a gente já começar a entender um pouco melhor sobre essas invasões estrangeiras, ok? Capriche na pesquisa de vocês aí sobre as invasões estrangeiras. Eu encontro vocês então no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, para a gente continuar então a explicação sobre as invasões estrangeiras, ok? Mão na massa na pesquisa de vocês aí e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Até mais!